Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão. Uma reflexão sobre a jornada da escrita e, por que não, da própria vida, né? A ideia aqui é explorar aqueles pensamentos que nos guiam quando o caminho parece meio incerto. E olha, o objetivo não é sair daqui com todas as respostas prontas, de jeito nenhum. É mais para despertar aquela curiosidade sobre a nossa própria jornada. Então vamos lá? Pois é, desde que o mundo é mundo, a gente se faz essas duas perguntas, né? De onde a gente veio, para onde a gente está indo. Elas são, tipo, o pano de fundo de toda a nossa existência. Aquela grande busca que parece que nunca acaba. Mas e se o segredo não estiver na resposta? E se estiver em outro lugar? E aí que a gente chega no ponto central de toda essa conversa. A resposta, ela não tá lá no destino final. Ela tá na jornada. A verdadeira essência da vida, sabe? Não é o ponto de chegada. É cada passo, cada desvio, cada coisa que a gente aprende no caminho. No fim das contas, é o processo de viver que realmente importa. Ok, então, mesmo sem saber exatamente de onde viemos ou para onde vamos, todos nós temos uma coisa muito poderosa, uma bússola interna. E ela não aponta para o norte, para um lugar físico, não. Ela nos orienta o tempo todo na direção da sabedoria. Mas o que é essa tal de sabedoria, afinal? Bom, ela é a forma mais alta de conhecimento que a gente pode ter. E olha, não é algo que se decora num livro não, hein? É algo que se vive. Ela nasce do nosso contato com o mundo, com as outras pessoas e, o mais importante, do nosso contato com a gente mesmo. Certo. Se a gente tem essa bússola, a pergunta é, como é que a gente aprende a ler o que ela está dizendo? A chave, ao que parece, está em entender os elementos da experiência humana que nos ajudam a navegar. São eles que calibram esse nosso guia interior. E as ferramentas para calibrar essa bússola são, na verdade, experiências que todos nós conhecemos. O silêncio, por exemplo, que nos conecta com algo maior. A solidão, que nos força a conversar com a gente mesmo. A humildade, que abre a porta para a gente poder aprender de verdade. A compaixão, que nos faz lembrar que todo mundo erra. E olha só que interessante, até a dor e o sofrimento. Eles não são vistos aqui como um castigo, mas sim como algo que nos leva à maturidade. São esses os pontos que orientam a nossa jornada. Ok, temos a bússola. Mas toda bússola precisa de um mapa, certo? E adivinha qual é o mapa? Somos nós mesmos. É isso. O autoconhecimento é esse exercício de olhar para dentro. Uma atitude de respeito que permite que a gente consiga ler nosso próprio território interior. E o benefício disso é muito claro. Conhecer a si mesmo não tem nada a ver com egoísmo. Muito pelo contrário. É a forma de a gente se alinhar com quem a gente é de verdade, com o nosso propósito. É como encontrar o nosso verdadeiro norte, sabe? E quando a gente olha para esse espelho interior, ele revela algumas verdades. Por exemplo, se a gente percebe agressividade, intolerância, isso pode ser um sinal. Um sinal de um apego muito forte às coisas do mundo, a posses, a poder. Essa olhada no espelho também traz uma nova perspectiva sobre o tempo. As marcas da idade, as rugas no rosto, elas não são vistas como um declínio, de jeito nenhum, são como um chamado. Elas indicam que chegou a hora de ensinar, de compartilhar a sabedoria que a gente foi acumulando na jornada. E por fim, talvez o sinal mais claro de que estamos alinhados, uma sensação de paz. Sentir essa paz interior não é por acaso, não. É a grande indicação de que estamos conectados com a nossa essência, com o nosso eu mais autêntico. É a bússola e o mapa, funcionando em perfeita sintonia. Mas de que adianta ter bússola e mapa se a gente não sai do lugar, né? O próximo passo é justamente esse: transformar todo esse conhecimento em ação. A proposta aqui é caminhar com consciência, com intenção em cada passo que a gente dá. E como fazer isso? Bom, aqui tem algumas ações bem práticas. Primeiro, ser responsável com os pensamentos, porque eles têm o poder de virar palavras. Segundo, fazer o melhor que a gente pode com o que tem disponível, lembrando sempre que feito é melhor que perfeito. Terceiro, deixar que as nossas ações falem mais alto que as nossas palavras. E por último, saber o que precisa ser feito e depois de fazer, deixar a paz no lugar da preocupação. São princípios simples, mas que dão muita integridade e significado para a nossa caminhada. Agora, uma coisa interessante sobre o significado das nossas experiências, ele não é fixo, ele muda, ele evolui, assim como a gente. Vamos ver um pouco como a gente interpreta os marcos da nossa vida e como essa interpretação vai nos moldando. Essa pergunta aqui é muito poderosa. Pensa só, já aconteceu de reler um livro que amava anos depois? A história parece diferente, né?
Mas as palavras no papel são as mesmas. O livro não mudou. Quem mudou fomos nós. Isso mostra de um jeito incrível como a nossa perspectiva transforma o significado de tudo que está à nossa volta. E com o passar do tempo, com a caminhada, certas verdades começam a ficar mais claras. A gente aprende a não se preocupar tanto com a opinião dos outros, porque eles não conhecem a nossa jornada solitária. A gente entende que felicidade e infelicidade são só momentos passageiros. Percebemos que as lições que a gente mais teme em não aprender, essas vão se repetir até a gente finalmente entender. E no fim, a gente se dá conta de que o caminho se faz de verdade ao caminhar. E com isso, a gente vai chegando perto do fim da nossa reflexão. E aqui, a própria ideia de destino muda completamente. Não se trata mais de chegar a um lugar específico. Trata-se de abraçar o ato de continuar questionando, de continuar seguindo em frente. O horizonte não é um fim, é um convite. O que nos leva a essa pergunta que é um pouco provocadora. E se não existirem respostas finais? E se essa busca por uma resposta definitiva para tudo for, na verdade, uma armadilha? E se o verdadeiro propósito for aprender a viver na incerteza com o coração aberto para o que vier? Porque a grande lição talvez seja essa. A sabedoria não está em ter todas as respostas. Ela está em continuar a jornada de questionar. Não é sobre acumular fatos, mas sobre manter uma postura de curiosidade constante. O objetivo não é encontrar, é evoluir através da busca. É o ato de questionar que nos mantém em movimento, nos mantém crescendo. E com essa frase, a gente fecha o ciclo. A intenção dessa nossa conversa nunca foi dar as coordenadas exatas, um mapa com um X marcando o tesouro. A ideia foi, na verdade, nos lembrar daquela bússola interna que todos nós carregamos, para garantir que a gente esteja no caminho certo. O nosso caminho, aquele que é autêntico para a gente. E a jornada? Essa continua.